Casa Branca diz que os membros séniores da administração norte-americana irão viajar até à Europa esta semana para discutir o fim da guerra na Ucrânia. Partido do atual primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, vence eleições legislativas, mas sem conseguir maioria. Olaf Scholz disse que a União Europeia poderia agir numa hora se Donald Trump impuser direitos aduaneiros ao bloco. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, afirmou que membros séniores da administração norte-americana se irão reunir com funcionários europeus esta semana para discutir o fim da guerra na Ucrânia. A iniciativa surge quase 3 anos depois de a Rússia ter lançado a sua invasão em grande escala na Ucrânia em 2022. Waltz disse que a economia russa não se encontra bem e que Trump está preparado para taxar, impor tarifas e sancionar Moscovo para levar Putin à mesa de negociações. Mas Waltz também sublinhou que a administração de Trump está a tentar usar os compromissos desta semana para iniciar conversações sobre um recuo em parte da assistência dos Estados Unidos à Ucrânia. O conselheiro disse que os aliados europeus também necessitam de assumir um papel mais importante no apoio à Ucrânia daqui para a frente. Trump afirmou que os Estados Unidos estão a falar com a Rússia sobre a Ucrânia sem a intervenção de Kiev, dizendo que a sua administração já teve discussões muito sérias. O que contraria a posição de Trump em relação à administração de Biden, que fez eco do apelo de Zelensky ao dizer nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. I've had it. Let's just say I've had it. And I expect to have many more conversations. We have to get that war ended. It's going to end. And we have to get it ended. And we have to get it ended soon. Should have never happened, would have never happened if I was president. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, deslocar-se-á à Conferência de Segurança de Munique no final desta semana, onde o presidente Volodymyr Zelensky irá chefiar a delegação da Ucrânia. O secretário de Estado Marco Rubio, o secretário da Defesa Pete Hegseth e o enviado especial de Trump para a Ucrânia e Rússia, Keith Kellogg, também participarão na Conferência de Munique. Na quarta-feira, Hegseth irá também participar numa reunião do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia na sede da NATO, em Bruxelas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, considerou que este domingo foi um grande dia, pelo facto de os países bálticos se terem desconectado da rede elétrica da era soviética. Estónia, Letónia e Lituânia passaram assim a estar ligados ao sistema de eletricidade europeu. Uma transição que, na ótica dos seus líderes, tem um significado geopolítico, tendo ocorrido mais de 3 décadas após o colapso da União Soviética. Повністю синхронізовані з європейською континентальною системою. Україна це вже зробила у 22-му році, і зараз Балтійські держави теж позбулися залежності. Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти балтійських держав. O sistema elétrico do Báltico foi integrado na rede europeia por via de ligações com a Finlândia, a Suécia e a Polónia. As ligações à Rússia, à Bielorrússia e ao exclave russo de Kaliningrado foram desligadas uma a uma. Para a Presidente da Comissão Europeia, esta é uma transição que vai muito além da questão energética. It is about European integration. It is about European sovereignty. It is about proving once again that when we come together, we can move mountains. Lithuania, Latvia, Estonia, you are at the heart of Europe. You work tirelessly for this moment. And today, all of Europe celebrates with you. Os Estados Bálticos, membros da NATO, têm mantido relações difíceis com a Rússia desde que declararam a independência da União Soviética em 1990. Um relacionamento que se complicou ainda mais com a invasão russa da Ucrânia em 2022. Contas feitas, um total de 16 linhas elétricas que os ligavam à Rússia e à Bielorrússia foram desmanteladas nos últimos anos. Os 3 países informaram Moscovo e Minsk do plano de desconexão em 2024 para evitar qualquer reação hostil.
Os resultados das eleições legislativas no Kosovo mostram que o partido do atual primeiro-ministro venceu a corrida, mas sem a maioria necessária para governar sozinho. Com 88% dos votos contados, o partido de esquerda de Albin Kurti, o movimento de autodeterminação, mereceu a preferência de 41% dos eleitores. Em declarações aos jornalistas, Kurti afirmou que a votação confirma que o partido que representa está em condições de governar. Dhe kjo është një konfirmim për qeverisjen tonë të mirë, e të mbarë, demokratike e progresiste. Faleminderit shumë të gjithashtu koalicioni ynë fitues do të formojë qeverinë e re, pra Kurti 3, dhe në këtë mënyrë ne do të vazhdojmë edhe ato punët të cilat i kemi nisur, por edhe shumë të tjera të reja në përputhje. Albin Kurti tem estado em desacordo com as potências ocidentais depois de o seu governo ter adotado medidas que alimentaram as tensões com a Sérvia e com os cidadãos dessa etnia, incluindo a proibição da utilização da moeda de Belgrado e de transferências desse país para a minoria sérvia no Kosovo. Por esse motivo, os Estados Unidos, a União Europeia e a Força de Manutenção de Paz, liderada pela NATO, instaram o governo de Pristina a abster-se de ações unilaterais que pudessem alimentar as tensões étnicas. Sendo que Bruxelas suspendeu ainda o financiamento de alguns projetos e estabeleceu condições para uma retoma gradual. O Kosovo é um dos países mais pobres da Europa, com um PIB anual per capita inferior a 6.000 euros. Nestas eleições, os partidos comprometeram-se a aumentar os salários e as pensões do setor público, bem como a melhorar os serviços de saúde e de educação. O exército de Israel completou a retirada do corredor de Netzarim, que divide a meio a faixa de Gaza. Significa isto que milhares de habitantes do enclave palestiniano podem agora regressar a casa. A saída das tropas israelitas do corredor de 6 km de comprimento, usado como zona militar, está prevista no acordo de cessar-fogo com Hamas. Quando a trégua entrou em efeito, Israel já tinha permitido que palestinianos atravessassem esta área no percurso até ao norte de Gaza. Nessa altura, centenas de milhares de pessoas fizeram-se à estrada em veículos e a pé. Neste momento, as duas partes parecem ter feito poucos progressos nas negociações da segunda fase do cessar-fogo. O objetivo da próxima etapa é o prolongamento das tréguas e a libertação de mais reféns israelitas por parte do Hamas. O chanceler alemão Olaf Scholz disse que a União Europeia poderia agir numa hora se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impuser direitos aduaneiros ao bloco. No primeiro debate televisivo antes das eleições legislativas, Scholz afirmou que a sua estratégia para lidar com Trump passa por palavras claras e conversas amigáveis. Scholz referiu-se às suas declarações públicas sobre o respeito pelas fronteiras, depois de Trump ter dito que não excluiria o uso de força militar para assumir o controle do Canal do Panamá e da Groenlândia. Também sublinhou a importância da unidade europeia e disse que ele e os outros países estão a trabalhar para aumentar a presença da NATO na Groenlândia. Trump apresentou a ideia de assumir o controlo da região autónoma durante a campanha eleitoral no ano passado, afirmando que era importante para a segurança nacional dos Estados Unidos. Disse ainda que poderia impor sanções financeiras ou mesmo utilizar o exército para forçar a Dinamarca a ceder a ilha aos Estados Unidos. Scholz também descreveu como um escândalo a sugestão de Trump de que os Estados Unidos poderiam tomar posse de Gaza, realojar a sua população e reconstruir o território. O principal adversário de Scholz, Friedrich Merz, da União Democrata Cristã, também manifestou desconforto com a sugestão, mas sugeriu que há muita retórica vinda de Washington e disse que o novo presidente dos Estados Unidos é previsivelmente imprevisível. Merz, que está na frente da corrida nas eleições antecipadas de 23 de fevereiro, também discutiu com Scholz sobre questões como a economia alemã e a imigração. Nos Estados Unidos, muitos migrantes temem a deportação depois de Donald Trump ter cumprido a promessa das deportações em massa poucos dias depois de ter chegado à Casa Branca. Há décadas que os governos republicanos e democratas tentam resolver o problema dos 11 milhões de pessoas que vivem ilegalmente no país.
Até agora, este ano, cerca de 8.000 pessoas foram detidas em todo o país, muitas foram já deportadas. Pessoas como Gladys dão a ajuda possível. Su tristeza, su desesperación, su frustración va en aumento. La situación en la que se encuentra en esta frontera de Matamoros, Tamaulipas, es de lágrimas, desesperación, y realmente no tienen un plan B. Ellos no saben qué hacer. Mucha gente está como en el limbo, porque no tienen un documento migratorio, porque no tienen dinero, porque no tienen trabajo, porque no conocen la ciudad. Gladys coordena a distribuição de mantimentos e ajuda humanitária aos migrantes. Llevando comida, agua, artículos de aseo personal, colchas y todo lo que pudiera servir para que ellos pudieran estar de manera digna en ambos puentes internacionales. A Casa Branca deixou claro que os imigrantes sem documentos enfrentam prisão e deportação. Quiero luchar hasta que se pueda, hasta que se abra otra puerta, otra ventana, esperar acá. Trabajar aquí, viviendo aquí, comprar casa aquí para viviendo. Vienen aún todavía con la esperanza de poder entrar a Estados Unidos. Pero la historia de Gladys es solo un ejemplo de los muchos casos que se están produciendo de solidaridad. Son numerosas las ONGs y las asociaciones que ayudan estos días a los migrantes que parece no tendrán un buen futuro fuera de la frontera. En Miami, Roberto Macedonio, Euronews. Um deslizamento de terras no sudoeste da China fez um morto e 2 feridos. Há 28 desaparecidos e 360 pessoas foram retiradas de casa. O aluimento estendeu-se por mais de 1 quilómetro e arrastou 100 mil metros cúbicos de terra e detritos. Há dezenas de habitações soterradas. Numa avaliação preliminar, as autoridades atribuíram a catástrofe às fortes chuvas e às condições do terreno. A China já alocou 10 milhões e 800 mil euros para apoiar as operações de resgate e reconstrução.